A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Sabella. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Sermão do Monte. Hoje, capítulo de número 6. Aliás, nós vamos encerrar hoje o capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. Nós vamos fazer uma leitura mais longa do que o costume, do versículo 25 ao 34. Que está falando o mesmo assunto, né? Então precisamos ler para o melhor entendimento. Vamos lá, se você puder, pegue sua Bíblia, Mateus capítulo de número 6, versículo 25 a seguir. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado a sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles não crescem. Aliás, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje, dentro do Sermão do Monte. É importante nós lembrarmos que nós estamos falando da cultura do reino de Deus, das características do reino de Deus, do modo de viver aquele que faz parte do reino de Deus. Jesus está falando, olha, se você fizer parte do reino de Deus, você não deve ficar ansioso, preocupado com o dia de amanhã. É essa a ideia principal de Jesus aqui para nós, que dizemos que somos cristãos, que somos servos de Deus, que fazemos parte do reino de Deus, o que o reino de Deus está implantado em nossa vida. Então Jesus ele vai dar algumas diretrizes para nós, que fomos chamados para fazer parte do reino de Deus. Jesus está falando algo que é peculiar, que é normal do ser humano, se preocupar com o dia de amanhã. Quem não se preocupa com o dia de amanhã? Né? Em dias que nós estamos vivendo de muitas contas, né? Como que eu vou pagar essa conta? Veja que Jesus não está falando nem de pagar conta. Jesus está falando de necessidade básica. Meu Deus do céu, o ser humano vive assim. Amanhã, como é que vai ser o dia de amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? O que eu vou calçar amanhã? Como que vai ser o meu dia de amanhã? Essa é uma preocupação normal do ser humano, normal. Nós cristãos somos seres humanos, mas nós somos espirituais, participantes, integrantes do reino de Deus, que o reino de Deus foi implantado em nossa vida, está sendo implantado e mantido
na nossa vida. Então, a ideia quando nós lemos esse texto é que nós precisamos mudar de atmosfera. Nós vivemos aqui no mundo, né? Vivemos no mundo, participamos da nossa vida de um ser humano, mas nós precisamos mudar de atmosfera, de ambiente espiritual. Porque veja que ele vai falar que essa preocupação com o dia de amanhã, essa preocupação com comer, com beber, como que eu vou fazer? Ele vai dizer no versículo 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. Jesus está escrevendo aos judeus. Quando ele diz todas essas coisas, os gentios, né? Os gentios, quem que são os gentios? Para o judeu, gentil é todo aquele que não é judeu. Qualquer outra nacionalidade é gentil para o judeu. Ou é judeu, ou as demais nações é um povo gentílico, faz parte dos judeus. Mas no sentido espiritual, no reino de Deus, ou você faz parte do reino de Deus, você é um seguidor de Cristo, é um cristão, o reino de Deus foi implantado em você, ou você é um gentil. O reino de Deus não faz parte. E aí nós dizemos que nós somos cristãos, fazemos parte do reino de Deus, e às vezes nós agimos como gentil. E é essa a ideia, é essa a instrução de Jesus aqui no Sermão do Monte. Você é cristão, você serve a Deus, você se tornou um filho de Deus, então você não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence a você. Ele está dizendo exatamente isso. O Pai Celestial vai cuidar do dia de amanhã. Você tem que viver o dia de hoje preocupado, como ele diz no versículo 33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. A nossa preocupação como cristão, como filho de Deus, é nos preocupar com o reino de Deus, com a sua implantação, né? Preocupar com o reino de Deus e a implantação do reino de Deus e a justiça do reino. Quando eu me preocupo com o reino, busco as coisas do reino, busco o reino, Deus cuida do meu amanhã. Essas coisas serão acrescentadas. Jesus não está dizendo aqui que eu não preciso trabalhar, que eu não preciso buscar o meu sustento. Mas ele está falando de ansiedade, de uma preocupação demasiada, da pessoa perder o sono, ficar inquieto. E às vezes essa ansiedade, essa inquietação, já disse Provérbios, que a ansiedade no coração do homem abate esse homem. Pessoa ansiosa, preocupada, ela fica abatida. Aí ele não vai conseguir cuidar nem do dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a nós, e não vai conseguir cuidar do reino de Deus, buscar o reino de Deus. E o dia de amanhã está atrelado a eu buscar o reino de Deus. Ele diz, buscai o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas. Né? Então, eu me preocupo com o dia de amanhã, no sentido, eu vou trabalhar, eu vou tentar ganhar o meu pão, eu vou procurar um emprego, mas estou confiando em Deus, sabendo que Deus vai me ajudar, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai me sustentar. Então, quando você olha para esse texto, ele vai dar exemplos. Por que então? No versículo 25 ele diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, beber. Ele fala, olha, o corpo, ele vale muito mais, é muito maior do que a roupa. Né? É o que ele está dizendo aqui. E o mantimento é muito maior do que o corpo. Então você deixa que Deus vai cuidar disso. Eu falo, mas como assim? Aí ele vai dar exemplos aqui. Ele vai dizer, olhai para as aves do céu. As aves do céu não trabalham. Elas estão voando de um lado para o outro.
Não estão viva? Sim, estão viva. Por que estão viva? Ele vai dizer, porque o Pai Celestial as alimenta. As alimenta. Ele diz, vocês valem muito mais do que as aves. E aí ele diz assim, qual de vós pode acrescentar um côvado, um centímetro à sua estatura? E qual de vós, quanto ao vestuário, vocês estão preocupados por quê? Olha para o campo. Quando você olha para as aves, você vê Deus alimentando. Aí ele diz, olhe para o campo, você vai ver os lírios do campo, vestido, eles não trabalham, mas eles crescem e estão sempre bonitos, né? Não trabalham, nem fiam. E aí ele vai dizer, nem Salomão na sua glória, que foi o homem mais rico, sabe, o rico que teve, se vestiu como um dele. Aí disse, vocês valem muito mais do que qualquer planta, qualquer lírio, qualquer coisa mais bonita que você vê na plantação. Então, o meu testemunho, né, ao que eu comparo, o que é que me dá certeza do cuidado de Deus? As aves do céu, os lírios do campo. Que Deus está falando aqui de duas necessidades básicas, interna e externa. Qual a necessidade interna básica? Eu preciso me alimentar, comer e beber. Minha necessidade externa, eu preciso me vestir e calçar. E ele está dizendo, olha, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai suprir. Deus vai te vestir, Deus vai te calçar, Deus vai te alimentar. Você não vai morrer de sede. São necessidades básicas. Deus pode fazer muito mais? Claro que pode. Mas Jesus está dizendo aqui, garantido no Sermão do Monte, quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas me serão acrescentadas. Por outro lado, existem pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem cristão, mas vivem se descabelando. Dia de amanhã, não dorme por causa do dia de amanhã. E aí Jesus diz, no versículo 30, ele termina dizendo, homens de pequena fé. Cidadão do reino de Deus, participante do reino de Deus, é uma pessoa de fé. Por que faz parte do reino de Deus? Porque eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na sua palavra, eu creio no cuidado de Deus. É uma pessoa de fé. Mas se eu estou ansioso, então está me faltando fé. Não combina ansiedade com fé. Ou eu tenho ansiedade, ou eu tenho fé. Então essa preocupação com o dia de amanhã é preocupação de uma pessoa que não tem fé. Consequentemente, ele vai dizer, quem faz isso é o gentio. É aquele que não tem Deus, ou que nas palavras tem, mas no coração não, na confiança não, na esperança não, né? E ele diz aqui, no versículo de número 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, tem coisas que serão acrescentadas, que não é prioridade. Acrescentado é uma coisa que não é prioridade. Eu faço o que é prioridade. E aquilo que será acrescentado vai acontecer na minha vida. Então, o que é prioridade? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E ele vai dizer todas essas coisas. Isso aqui é um versículo muito importante, porque ele é citado e pregado de maneira errônea. As pessoas dizem, buscai o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas. Jesus não está dizendo as demais coisas. Jesus está dizendo todas essas coisas. Essas faz parte do contexto. Você busca o reino de Deus, essas coisas, o quê? Necessidade básica, Deus está garantindo. Você vai comer, você vai beber e você vai vestir e calçar. Então, às vezes a pessoa fala, não, as demais, não é demais. As necessidades básicas. Você está servindo a Deus? Vai comer, vai beber e vai vestir. Deus está garantindo isso na sua palavra. E ele termina dizendo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Se você fosse fazer um estudo profundo disso,
Você vai ver muitos versículos falando esse mesmo assunto. Você pega, por exemplo, o Salmo 37, o salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O apóstolo Paulo diz: não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. Olha, por coisa alguma. Aí você pode dizer: não, mas... Não tem mais. Ele está falando por coisa alguma. Antes, você vai pegar aquilo que te causa ansiedade, vai colocar diante de Deus na oração, no clamor, na súplica, vai agradecer a Deus porque Deus vai te ouvir e a paz de Deus guardará os vossos corações. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele nos exalte, vos exalte, dá um escape, dá uma solução, porque Deus tem cuidado de vós. Então nós temos motivo de sobra para não nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Nós devemos nos preocupar com o dia de hoje. E qual é a nossa preocupação hoje? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que nos traz preocupação, Deus vai cuidar dela, tá? Então, mas não esqueça de fazer a sua parte, de procurar um emprego. Se você está empregado, trabalhe direitinho, mantenha aí o seu trabalho, faz as coisas direitinho, tá bom? E você vai unir essas coisas e Deus vai cuidar de você em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amanhã entraremos no capítulo de número 7, Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Hoje nós terminamos o capítulo 6. Se você, porventura, teve acesso a esse estudo de hoje, sabe que nós já estamos vindo algumas semanas estudando o Sermão do Monte. Acesse o nosso Instagram e busque lá desde o capítulo de número 5, versículo 1, e faça esse estudo que com certeza será bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.